Bem-vindos a mais um podcast de Mãe para Mãe. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber mais informações. E hoje a nossa convidada especial tem um currículo fantástico e eu precisei fazer uma cola, lógico, né? Ela é farmacêutica bioquímica pós-graduada em microbiologia clínica pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduação em gestão aplicada e laboratório clínico pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. O nosso podcast hoje vai ser o assunto sobre o teste do pezinho. Primeira coisa, me conta um pouquinho da sua história. Bom, meu currículo você já apresentou, né? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você para poder colaborar trazendo mais informações que são imprescindíveis, né, para os nossos recém-nascidos. E eu sou formada, então, em Cuiabá. E aí, vim para Lucas do Rio Verde empreender, montei um laboratório. E estou aí já há quase 18 anos à frente do laboratório Exame Análises Clínicas. E o que você me fala sobre o teste do pezinho? Qual a importância? Bom, o teste do pezinho é o primeiro exame, né, da vida do bebê, então realmente é um exame imprescindível. E qual que é a importância dele? O teste do pezinho ele serve para diagnosticar doenças logo nos primeiros dias de vida do bebê. E qual que é a importância disso? Por que tem que ser feito tão precocemente, né? Para a gente detectar o quanto antes, como forma de iniciar o mais precocemente um tratamento, caso seja necessário, e também evitar sequelas, porque algumas alterações podem, inclusive, levar a sequelas neurológicas para o bebê. Então, por isso, um exame tão divulgado e de tamanha importância. E quantos dias de vida ali que vocês recomendam que é para ser feito o teste? Bom, a recomendação é que o teste do pezinho seja feito entre o terceiro e o quinto dia. Existem algumas particularidades em que essa coleta acaba sendo feita antes, porém a gente tem alguns, eu não diria que alguns prejuízos, mas a gente precisa tomar alguns cuidados quanto a essa coleta muito precoce. Eu quero coletar já no hospital, por exemplo, no dia que nasceu. Por que não é o mais adequado? Algumas doenças, elas só são detectadas após a ingestão de proteínas. Por exemplo, a doença que é a fenilcetonúria, ela detecta quantidades de fenilalanina na corrente sanguínea. Mas quando que essa fenilalanina vai aparecer na corrente sanguínea do bebê? Após pelo menos 48 horas de ingestão proteica, que é a ingestão ou do leite materno ou da fórmula. Então, esse é o primeiro fator. E o segundo fator, que ele não deve ser coletado logo ao nascimento, é que logo que o bebê nasce, ele demora em torno de 48 horas para regular os hormônios no organismo dele ali após o nascimento. Então, a recomendação, que é o ideal, é que ele seja coletado entre o terceiro e o quinto dia, que realmente é um momento em que ele já se alimentou do leite materno, já fez a ingestão suficiente de proteínas, e também os hormônios dele já foram regulados, então é o período ideal fazer a coleta nesse período. E pode ser o caso assim, de algum bebê nascer prematuro ou precisar ficar na UTI. Como que funciona nesse caso? Bom, aí vai variar muito da condição clínica do bebê e da avaliação do pediatra. Mas assim, como um panorama geral, o que a gente costuma verificar? Tanto o prematuro quanto o bebê que está, por exemplo, internado em uma UTI, o padrão é que a coleta seja realizada entre o terceiro e o quinto dia. Só que nesses casos especificamente, o médico pede para repetir o teste do pezinho após a alta ou, no caso de prematuro, após 15 ou 30 dias após o nascimento. Tá? Mas ele deve ser realizado normalmente. A única condição que o teste do pezinho não deve ser coletado em bebê na UTI, por exemplo, é um bebê que recebeu transfusão sanguínea. Aí, nesse caso, como ele recebeu sangue de uma outra pessoa, vai dar alteração. Aí pode dar alteração, então há uma recomendação que não seja feito, se não me engano, 30 dias após a transfusão sanguínea. Mas é a única condição. Em todas as outras, a recomendação é que seja feita entre o terceiro e o quinto dia de vida. E a gente fez uma enquete lá na loja, nas redes sociais, e teve cliente que me pediu para fazer essa pergunta: se há diferença entre o exame particular ou pública no teste pezinho?
Ah, sim. Essa dúvida é muito comum mesmo. Uhum. E sim, há uma diferença. O teste do pezinho do SUS hoje, ele detecta 6 doenças. Há um projeto de lei para aumentar esse número de exames, mas até o momento são 6 doenças que são investigadas no teste do pezinho fornecido pela rede pública. Já na rede particular, os testes do pezinho, eles detectam de 7 a mais de 300 doenças. Então, a gente tem um leque maior de exames disponíveis. E em cada um deles a gente tem particularidades. Então, por exemplo, eu tenho um teste do pezinho com que pesquisa 7 doenças, tenho o teste do pezinho com 12 doenças, tenho com 24 doenças e também temos agora os testes do pezinho que a gente chama de nova era, que esses pesquisam mais de 300 doenças e ele faz uma análise mais completa da saúde do bebê. Ele analisa não só a parte metabólica, mas também como alguns genes que causam doenças preocupantes e que devem ser tratadas. Então, sim, há essa diferença e nós temos os nossos especialistas que, caso a mãe queira tirar dúvida, a gente consegue explicar e orientar sobre cada um deles. E se der alguma alteração no exame, precisa se fazer novamente ou não? Fran, isso vai depender da alteração que foi encontrada no teste do pezinho. Porque, por exemplo, tem algumas alterações que ela não sofre interferências. Então, essa não precisaria. Mas, na maioria das alterações, por exemplo, alterações hormonais, alteração de deficiência de G6PD, por exemplo, que são alterações que elas podem modificar. Então, isso é necessário ser feita uma recoleta depois. Por exemplo, o caso do bebê recém-nascido prematuro. Eu posso ter uma alteração ali devido à condição de prematuridade dele e que isso normalize-se depois. Então, vai depender muito da alteração. Mas, normalmente, a maioria dos exames alterados no teste do pezinho, eles são repetidos depois para confirmação se aquilo não foi uma alteração transitória. Ah, sim. E antigamente era no pezinho, né? Agora é no bracinho ali tranquilamente, né? Ainda pode ser coletado no pezinho, inclusive acho que na rede pública ainda tem assim? Eu acho que sim. No SUS, em alguns locais, eles ainda coletam no calcanhar. O sangue, ele é o mesmo, então a gente pode coletar tanto uma amostra quanto a outra. Quais são as vantagens e desvantagens, né? No calcanhar, a gente utiliza uma lanceta um pouco maior e é mais difícil de você acertar a punção. Então, você faz uma punção, às vezes vem gotas de sangue generosas e você já consegue coletar, mas algumas vezes é necessário fazer ali uma segunda punção no calcanharzinho. E como é uma lanceta um pouquinho mais grossa, talvez seja um pouco mais dolorido para o recém-nascido. Já a coleta de sangue venoso, a agulha é bem fininha, normalmente a pelezinha do bebê é bem fininha, né? Ali, então o que eles mais se incomodam é de ter que esticar o bracinho, porque eles vêm na posição fetal, ali na barriga da mãe todo aquele tempo. Aí, quando você estica o bracinho para olhar, ver, eles ficam um pouquinho bravos. Mas, assim, ela é bem indolor, então a gente padroniza hoje no laboratório a coleta de sangue venoso, mas as duas podem ser. O nosso padrão é realmente para ter mais conforto para a mãe, para a família, para o bebê, mas podem ser das duas formas. E não é dolorido, né? Acho que é mais dolorido para a mãe e o pai, não é? Ah, com certeza. Alguém pergunta, dói no coração da mãe e do pai. Com certeza. E mais uma pergunta, doutora. É possível a identificação do autismo suficiente intelectual no resultado do exame do pezinho? Não, no teste do pezinho, na verdade o autismo, o diagnóstico ele é clínico, né? Então é o médico que faz ali alguns testes e chega no diagnóstico. O teste do pezinho, o que ele vai detectar são alterações metabólicas que podem afetar o desenvolvimento neurológico do bebê, o que pode ser confundido com autismo futuramente. Mas ele não é utilizado para diagnóstico de autismo, porque o teste do pezinho específico é para doença metabólica. Me esclarece uma dúvida sobre o teste da bochechinha que estão falando aí. O que você me fala sobre isso? Ah, legal. Então, o teste da bochechinha é um complemento ao teste do pezinho, não é substituto, tá bom? Eles são exames que se complementam. E o que é o teste da bochechinha? É uma análise aprofundada do DNA do bebê. Então, através desse sequenciamento genético, a gente consegue detectar em torno de 540 genes que podem
predispor a doenças. E aí, às vezes, o pessoal fica, mas eu não vou ficar procurando, para que pesquisar, tal. O que é importantíssimo ressaltar para os pais, né? É que o teste da bochechinha, ele vai detectar esses genes somente de doenças que são tratáveis. Então, qualquer resultado que vier ali naquele exame, ele é um resultado que ele com certeza ele vai trazer benefícios para o bebê, porque a gente vai detectar muito precocemente alterações genéticas. O laudo é um laudo simples para o médico interpretar e entrar com os devidos tratamentos, e a gente consegue assim dar uma qualidade de vida muito maior para o bebê se a gente inicia com esse tratamento. Mas aí, tipo assim, a criança faz o teste do pezinho e faz da bochecha ou só da bochecha? Não, são os dois, eles são complementares. O teste do pezinho, ele avalia alterações metabólicas. Por exemplo, alteração da tireoide, hipoplasia adrenal, toxoplasmose, fenilcetonúria, que eu já falei no início. Então, são doenças metabólicas. O teste da bochechinha são doenças genéticas. Então, eu abro todo o DNA. Black, na verdade, né? Isso, e aí eu consigo enxergar o DNA daquela criança. Opa, esse gene alterado pode predispor esse bebê a ter tal alteração. Então, se ele já tem essa predisposição, eu já entro com um tratamento, alguma suplementação para agir na prevenção daquela doença. Então, são alterações diferentes que pesquisam. Então, os exames são complementares. O teste do pezinho é imprescindível, o teste da bochechinha complementa, só que ele ainda não é obrigatório. E aí, tem o tempo de vida que ele faz ou não interfere? Normalmente, no mesmo período do teste do pezinho. Entre o 3º e o 5º dia, podendo ser coletado até 30 dias depois. Pode ser depois? Pode ser coletado. Tanto o teste da bochechinha quanto o teste do pezinho. Por que a gente recomenda que seja entre o 3º e o 5º? Para ter o diagnóstico o quanto antes, caso venha alguma alteração. Mas eu esqueci, já aconteceu de uma mãe que esqueceu de coletar o teste do pezinho e passou ali 15 dias. Pode coletar? Pode, tranquilamente. A gente só vai ter um atraso no diagnóstico daquela criança, mas a gente já coletou o teste do pezinho com 15 dias, 30 dias, já teve casos de 90 dias, de uma paciente que teve o exame extraviado em outra cidade e ela teve que recoletar com 90 dias. Então, não é fator impeditivo. Realmente, a recomendação é que seja o mais precocemente, mas passou do período, não tem problema, pode ser coletado também. O importante é fazer o exame, fazer o diagnóstico e tratar qualquer alteração, para que essa criança tenha qualidade de vida. Bom, Gisele, quero te agradecer por ter aceito esse bate-papo com a gente aí de mãe para mãe. E com certeza vai surgir mais convites aí, que tem muito conteúdo pra gente esclarecer para nossas clientes, né? Que bom, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada! Então ficamos por aqui, mais um podcast aí de mãe para mãe. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber mais informações. Até o próximo episódio.